sejam muito bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. O primeiro fim de semana pós-lockdown, o primeiro fim de semana sem, vamos dizer assim, restrições maiores, porque ainda há algumas restrições que eu vou comentar com vocês nesse podcast. Bom, eu e minha família decidimos passar um fim de semana fora, né? Fazia já muitos meses, eu acho que a última vez que fomos foi em outubro do ano passado, outubro ou setembro do ano passado, e fomos para um hotel no estado da Alta Áustria, um hotel fazenda, na verdade, muito, muito bonito, gente. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um criadouro de veados que eu nunca tinha visto e foi muito, muito bonito. Lugar bonito. E claro, né, depois de muitos meses na cidade, a gente aproveita um pouco esse contato com a natureza, o ar fresco e sombra. Sempre faz bem, como a gente costuma dizer no Brasil, trocar os ares é sempre bom. Bom, mas não é assim tão fácil como era antes da pandemia, né? Que você simplesmente pedia uma reserva e ia. Não, você tem que fazer os testes de Covid-19. Tem algumas, né, vamos dizer assim, modalidades de teste. A gente já comentou isso várias vezes, tanto em podcast como também em posts lá em textos, no caso no blog, no caso do Vida Europa, que você tem, depois que você reserva, você tem que agendar um teste de Covid-19. Tem as possibilidades de teste, você fazer o teste cotonete nas ruas de teste, né, chamado teste Strassen, aqui em Viena. Esses testes, eles duram 24 horas. Os chamados autotestes, aqueles que você pega nas farmácias, eles só são válidos se houver alguma validação de alguma autoridade. Eu sinceramente não testei essa modalidade porque eu acho ela um pouquinho complicada, porque a modalidade que nós escolhemos, no caso eu e meu marido, foi fazer os testes PCR que são, vamos dizer assim, doados pela cidade de Viena, no qual você se registra numa plataforma que é a horizon.com, e aí a partir daí e é um processo, eu diria assim, bastante burocrático, porque você se inscreve, depois você recebe um código, com esse código você entra na plataforma mais uma vez, você recebe um código de barra, e com esse código de barra você pode ir para as drogaria BIPA, né, que é essa drogaria austríaca, e aí você retira os testes, eles são gratuitos, e aí você faz os testes. E aí para você fazer o teste é outra tranqueira, porque aí você tem que se registrar na plataforma e gravar um vídeo de você fazendo, porque é o teste do gargarejo, né? Você fazendo o gargarejo, e esse vídeo vai um procedimento que eu acho que nessa brincadeira toda você calcule pelo menos uma boa meia hora para você fazer. A vantagem desse teste é que você faz na sua casa, né? E que você recebe o resultado no seu celular. Eu e meu marido, nós optamos em imprimir esse teste, porque fica muito mais fácil, e ele é exigido sim em todos os lugares, restaurantes, por exemplo, hotel. A primeira coisa, né, quando nós chegamos, foi praticamente a primeira coisa que se exigiu foi o teste, e a mesma coisa acontece também com os restaurantes. Mas é um pouco de normalidade dentro desse, vamos dizer assim, desse contexto ainda de pandemia, né? Agora, atualmente, uma briga, uma queda de braço entre o primeiro-ministro Sebastian Kurz e o ministro da Saúde, Wolfgang Mückstein, relacionada a mais, vamos dizer assim, menos restrições, a gente pode dizer dessa forma, para ter menos restrições. Não sei se até quando isso será possível, e mais ainda, né, a pergunta de ouro que todo mundo se faz aqui: como passaremos o verão e, sobretudo, como entraremos no outono com menos casos ou com menos mutações. Aliás, o problema das mutações é que está sendo o grande desafio nessa
pandemia, tá certo? Muito obrigada por vocês escutarem o podcast do blog Drica Ribas. Não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com. Cuide-se muito. Se você vive aqui na Áustria, não deixe de se inscrever para a vacina. É muito importante, é gratuito. Pense em você, pense na saúde da sua família. E nós nos encontramos num próximo podcast aqui do blog Drica Ribas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Cuide-se muito.